Olá, Marina, querida. Por favor, te apresenta. Meu nome é Marina. Of course, como a Tina já me apresentou, eu moro no Canadá ao todo fazem 11 anos. Eu vim a primeira vez para cá em 2008 e desde então eu passei um tempo indo e vindo entre Canadá e Brasil. E nos últimos 5 anos eu fixei residência aqui e tenho vivido aqui, já sou uma residente do Canadá. Eu sou pesquisadora na área de ciências biológicas. Uhum. Já trabalhei em diversas universidades no Brasil e em outros países da América Latina. Uhum. E aqui no Canadá. E acho que basicamente essa sou eu, in a nutshell. In a nutshell, tá. E essa transição, ela não foi uma transição abrupta, ela foi apaziguada com íris e víris, mas quais são três memórias, quais são três fatos marcantes do processo transitório? Bom, a primeira vez que eu acho que meu processo transitório começou já muito antes de eu vir para o Canadá, porque eu já comecei em 2003 a fazer viagens longas e a passar tempo fora do Brasil. Uhum. Eu passei bastante tempo na Europa, eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Argentina, e eu acho que eu sempre tive essa vontade de viver outras culturas, de não... Eu achava que era muito pequeno eu viver só em Porto Alegre. Não que viver em Porto Alegre seja pequeno, a minha cidade natal, mas eu queria ver mais, eu queria conhecer mais. Então, eu acho que no processo de transição pro Canadá, houve três momentos importantes que eu posso citar. A primeira vez que eu vim para cá, que foi uma decisão, assim, não foi uma decisão muito pensada, surgiu uma oportunidade, eu simplesmente vim. Eu acho que isso foi um momento muito importante, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu vim completamente de peito aberto. Um segundo momento foi quando eu resolvi voltar, em 2011, depois de ter passado aquele primeiro período aqui. Voltei para o Brasil, não consegui me adaptar no Brasil, e quando surgiu uma oportunidade de novo, eu voltei para o Canadá. Uhum. Eu acho que esse retorno, essa noção de que eu não ia conseguir me adaptar de novo no Brasil foi muito importante para mim. Eu acho que isso foi um marco quando eu realmente percebi que a minha vida não ia ser lá, né, no Brasil. E o terceiro momento, grande momento da minha transição foi quando eu casei com um canadense e tive uma filha aqui no Canadá, né? Então eu acho que isso para mim foi... A minha bandeira estava aqui, eu fui lá e botei ela um pouco mais fundo. Sim, claro, imagina, lógico. Eu acho que foram esses três momentos, assim, a primeira vez que eu vim de peito aberto, a segunda vez que eu vim para cá porque eu já não me sentia mais bem no Brasil, e a minha transição quando eu fiz a minha família aqui. Eu acho que foram os três momentos importantes. O laço afetivo, né, ele legitima qualquer mudança, e uma mudança desse calibre muito mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que o fato de a minha filha ser canadense, de ela ter nascido aqui, de aqui ser toda a referência que eu tenho no Brasil, ela tem aqui, né? Claro. E eu tô vivendo isso com ela, então eu tô de certa forma, eu tô sendo criança aqui, né? Eu tô aprendendo como que funciona o sistema de escolas, como que funciona o sistema de playdates e de festinhas de aniversário aqui, que são completamente diferentes. Sabe que a Vanessa, que eu entrevistei semana retrasada, ela mora na Nova Zelândia, e ela usou a mesma expressão que tu, e eu acho isso muito interessante, olhar o processo de imigração como voltar a ser criança. E inclusive é um jeito bacana, porque quando a gente fica querendo ser adulto, deve ser muito estressante, porque a gente encontra com tantas coisas desconhecidas, né? Que como criança fica suavizada essa novidade, né? E como adulto deve ser um peso, porque a gente fica assim naquela tipo, ai, mas eu tinha que saber isso, ou e agora o que eu faço, né? Com certeza.
E o inglês, Marina, conta um pouquinho assim, o que é fácil, o que é difícil, como é que tu te sente com a comunicação? Ah, hoje em dia, inglês virou a minha língua primária, né? Eu sonho em inglês, eu penso em inglês, eu conto em inglês. Eu acho que para mim, eu acho que o turning point foi quando eu comecei a contar em inglês. Eu me dei conta que eu já não fazia mais matemática em português. Hum, E para mim isso foi assim, quando eu me dei conta que isso estava acontecendo, que os meus sonhos eram em inglês, que toda aquela coisa involuntária da comunicação para mim funcionava em inglês melhor do que em português. uhum. Mas isso faz alguns anos, mas no começo eu acho que eu tinha muita dificuldade com a simplicidade das frases em inglês, né? A gente tenta botar artigo e a gente tenta botar muito pronome nas frases em inglês, que acho que é uma coisa que a gente traz do português, né? E eu acho que a gente leva um tempo para se adaptar à simplicidade de uma frase em inglês. A objetividade que é a comunicação em inglês, né? Que Que é é mais a maior. straightforward, assim, são colocações mais diretas, né? Em português a gente tem muitas voltas. O Isso. português convida a fazer uns arabescos, assim, de estrutura. Exatamente, é muita preposição, é muito artigo, tudo envolve, e tem feminino e tem masculino. Então, eu acho que no começo foi essa simplicidade do inglês que mais me dificultou o processo, né? Mas hoje em dia, eu acho que se eu tiver que dizer uma coisa, uma dificuldade que eu tenho em relação ao inglês, é justamente falar português. Uhum. Assim, especialmente num contexto profissional, se me colocarem numa posição profissional que eu tenho que falar português hoje em dia, eu me embanano muito, sabe? Eu perco, assim, as palavras e começo a usar um monte de palavras em inglês e chega a ser meio constrangedor, sabe? Tu não tá acostumada a usar naquele... eu sei como é que é, eu entendo isso, claro. Eu literalmente só falo inglês quando eu converso com a minha mãe, sabe? Porque os meus amigos do Brasil, assim, falo pelo WhatsApp, né? Uma vez por ano quando eu vou pro Brasil. A minha vida é em inglês, meu marido só fala inglês, a minha filha só fala inglês, os meus atuais amigos só falam inglês. Uhum. E tem uma palavra, assim, que seja uma palavra que te interesse, encante, represente mais de alguma forma que tu queira compartilhar? Eu gosto da palavra leverage. Eu não sei porque eu acho leverage uma palavra tão assim, sabe, que a gente pode dizer que qualquer coisa que tu tá usando para leverage qualquer outra coisa, sabe? Eu sempre achei uma palavra muito útil. Mas eu acho que mais do que uma palavra, eu gosto justamente dessa simplicidade do inglês, de tu poder criar palavras, criar verbos, criar expressões, assim. Se a gente não sabe exatamente o que dizer, a gente dá uma, sabe? Tá falando de uma bebida, the drinkability. Isso não existe em português, né? Então, em inglês, qualquer palavra vira verbo, né? Exato, qualquer palavra vira expressão. Em português, qualquer palavra vira substantivo. Mas um substantivo é um conceito limitado, né? Não limitado com um juízo de valor, mas limitado no sentido de um conceito acabado. E um verbo, ele envolve um movimento. Então, Isso, sem pensar se é melhor ou pior, a questão é que é muito mais dinâmico tu poder transformar qualquer palavra em verbo do que tu só ter a alternativa de transformar qualquer palavra em substantivo, né? Exato. Tem uma expressão que eu gosto, que eu usei muito em grand proposals, coisas assim, que é like-minded. Uhum. Em português, como é que a gente diz que we are like-minded people? Sabe? Tu precisa de todo um string, assim, de toda uma oração para explicar, né? Com certeza, é isso que eu gosto do inglês mais do que, apesar de eu gostar muito da palavra leverage, acho uma palavra genial. Eu acho que like-minded, ou expressões do tipo like-minded são o catch do inglês, assim, né? Essa flexibilidade, que nem filosofar em alemão, é criar expressões cotidianas em inglês.
O Brad fala que inglês é a língua. A gente fala assim, alemão é a língua para explorar a questão da linguagem, do pensamento, francês papapá, árabe, não sei o que lá. E aí o Brad fala que inglês é a língua da shopping list, é a língua da lista de compras, né? Totalmente reto, mas ao mesmo tempo tem um monte de margem, assim, né? Exato. Eu acho uma língua genial. E mal entendido, porque essa coisa de língua tem muito mal entendido, né? O que tu tem pra contar pra gente de causo nessa parte? Eu acho que eu tive, para mim, eu não tive uma situação de mal entendido que tenha ficado marcada assim na minha história, mas eu tive uma dificuldade de adaptação com a formalidade aqui do Canadá, sabe? Porque no Brasil a gente fala coisas, por exemplo, se a gente se irrita com alguém, pelo menos no sul do Brasil, as pessoas dizem, vou matar aquela pessoa, sabe? É uma expressão assim, se a gente pensa, é horrível. Absurdo, é horrível. É absurdo, mas a gente fala, sabe? As pessoas falam isso como se fosse uma coisa cotidiana. Eu acho que o valor que se dá para as expressões que a gente usa, para a linguagem que a gente usa no Brasil é muito mais... Tem como é que se chama, um hall pass, assim, sabe? A gente pode falar o que quiser, que as pessoas tentam contextualizar. Aqui, eu acho que, principalmente quando eu comecei a dar aula, eu estava na frente de uma aula, uma classe de, sei lá, centenas de alunos, e no começo eu falava coisas e eu me dava conta de que eu tinha que ser formal, sabe? Que eu não podia usar aquela coloquialidade naquele contexto. Eu acho, e algumas vezes eu via os alunos com os olhos assim, sabe? Eu acho que para mim esses foram os maiores mal entendidos, ao ponto de eu ter alunos virem para mim depois e perguntarem, sabe? Se eu tinha algum problema com isso ou aquilo, porque eu falei isso ou aquilo. Claro, claro. Então, isso aí, assim, ó, português e as línguas latinas, eu acho, de um modo geral, elas são línguas rituais. É que isso depende muito da cultura, mas assim, português brasileiro, que eu acho que em Portugal é diferente. Mas no Brasil, a língua ela é ritual, ou seja, eu falo, as coisas são ditas, mas elas não são tomadas ao pé da letra. Porque tem uma margem de interpretação que está anexada à expressão, que quem domina não é tipo, como tu diz, eu vou matar aquela pessoa. Eu particularmente não digo isso, mas a gente escuta muito e a gente sabe que a pessoa não vai matar, né? Exato. Mas... eu acho essa expressão muito significativa, muito simbólica dessa coisa figurativa desse que é... ritual da língua, né? E inglês não é. Inglês é baseado em contexto. Aliás, português é baseado em contexto, é a mesma coisa de ser ritual. E em inglês eu esqueci agora qual é exatamente a palavra que define, mas é assim, ó, significa isso. Depende, é muito mais relacionado ao uso da palavra do que ao ritual por trás dela. Exato. Então daí que vem aqueles causos do tipo, o fulano foi almoçar na casa do pessoal no Brasil e aí ele quis ir embora e a dona da casa falou, vamos ficar mais um pouquinho. E ele ia ficando. Porque ele entendia que era pra ficar. E ao passo que aquilo é só um ritual. Fica mais um pouquinho, é uma coisa que a gente sempre diz, que não quer necessariamente dizer que é pra pessoa ficar. Então não domina aquilo ali, acredita que a palavra tá valendo como palavra mesmo, né? E aí se gera toda essa divisão de interpretação, né? Isso. E o que mais, Marina? Uma coisa a mais assim que tu queira compartilhar com a gente? Eu acho que eu tô inserida aqui, né, em Toronto. Eu moro na Grande Toronto, eu moro em Mississauga, que é uma cidade... Não dá pra dizer que é uma cidade satélite de Toronto, porque é uma cidade enorme, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, mas é na Grande Toronto, é na área. E é uma área muito diversa. Toronto é a capital é a capital com o maior número de línguas sendo utilizadas
em um mesmo momento. Tem, acho que, mais de 150 idiomas sendo falados em Toronto, sabe? 51% das pessoas daqui não nasceram aqui. Então, eu acho que esse conceito que eu vivo de todo mundo é imigrante facilita muito a minha vivência como imigrante, né? Eu tenho amigos, conheço muita gente que é daqui, ou que meu marido nasceu aqui, né? Mas eu diria que mais da metade das pessoas que eu conheço são imigrantes. E ser imigrante é muito difícil, e eu imagino que num lugar onde ser imigrante seja uma raridade, deve ser ainda mais difícil, né? Eu passo ainda por momentos. Com certeza. Eu passo por momentos que eu me questiono, devo voltar para o Brasil, não devo voltar para o Brasil. Mas eu acho que tá aqui em Toronto, nessa multiculturalidade, ajuda muito, sabe? E eu penso que quando as pessoas me dizem, eu queria tanto sair do Brasil, a minha primeira ideia é assim, ótimo, é fácil. Sabe? Eu sempre penso isso, mas eu não penso que eu tive sorte de cair num lugar onde realmente é comum não ser do lugar, né? Exatamente. Então, eu acho que tanto para falar o idioma, aqui tem uma tolerância muito grande, sabe? Então, eu senti que eu tive uma flexibilidade para desenvolver o meu inglês aqui. Acho que isso me ajudou muito, sabe? Legal, isso é um ponto de vista bem interessante. Legal. Muito bem, muito bom, Marina. Muito obrigada. Foi super enriquecedora a tua participação no meu podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo, querido. Valeu. Beijo.